Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 991637905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 32147766, e o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde além de acompanhar o nosso programa em tempo real, você pode deixar o seu comentário, aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. Bom, e no programa de hoje vamos falar de eleições 2024, né? Isso porque o jornalista riopretense, o Edinho Baff, radicado lá na região de Campinas, acaba de lançar um livro aí destinado a profissionais de comunicação, assessores e políticos, que se chama O X da Eleição, uma espécie de manual prático aí sobre o intrincado mundo das disputas eleitorais. E o Edinho está aqui no Zoom com a gente para explicar um pouquinho, falar desse livro, se vamos ter lançamento em Rio Preto, porque ontem eu vi até um vídeo que ele postou, foi concorrido aí o lançamento prestigiado, o Edinho, acho que foi em Indaiatuba o lançamento, não sei se foi em Campinas, mas o Edinho está aqui para explicar tudo. Valeu, Edinho, obrigado por atender a gente, hein? Muito legal estar aqui com você, com a audiência tão qualificada da TV Câmara. Vamos falar, sim, de eleições, né? Comunicação, porque dificilmente, Gama, você sabe muito bem, um candidato é bem sucedido nas urnas se não tiver uma bem elaborada estratégia de comunicação. O lançamento foi na última quinta-feira aqui em Campinas, no Shopping Dom Pedro, na Livraria Leitura, e realmente foi um momento muito especial, com a presença de importantes lideranças políticas, profissionais de comunicação, jornalistas, candidatos, né? Nesse momento são os pré-candidatos à Câmara de Vereador, a prefeito. Então, é isso. O universo eleitoral tem muitos atores e cada um cumpre o seu papel de uma forma diferente, mas sempre muito intensa, né? Sem dúvida. A gente tem uma capa do livro aí, eu vou pedir para o Israel jogar na tela para a gente. O X da Eleição. Você não é inspirado aqui no X da Questão, não. Quero que você explique esse nome. E também, Edinho, o que o leitor vai encontrar nesse teu livro? Que acho que é o terceiro livro teu, né? Sempre focado aí na comunicação, né? Isso, exato, Gama. É o terceiro livro que eu lanço. O primeiro eu lancei em 2014, Comunicar com Estratégia Faz a Diferença, que é um livro voltado especialmente para a comunicação na área pública, o trabalho da assessoria de imprensa como interlocutora entre poder público e sociedade, né, e veículos de comunicação. O segundo livro, anos depois, em 2021, eu lancei o Xadrez Eleitoral, já voltado 100% para a questão do marketing político, das estratégias eleitorais. Assim como o X da Eleição, que não diretamente inspirado no nome do programa, mas também, como eu sou um participante cativo, gosto muito do nome, é bem objetivo e direto. Nesse caso, eu vou falar aqui em primeira mão para você, o primeiro nome desse livro é Tweets Eleitorais. Só que no meio do ano passado, o antigo Twitter virou X, né? O novo dono do Twitter mudou o nome do Twitter, aposentou a marca Twitter, e aí virou a rede social X. E todo o conteúdo deste livro foi 100% publicado na rede social X. Então, são posts independentes. Você pode, como minutos de sabedoria, né? Você abre numa página, você tem ali uma análise bem objetiva e direta, de uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo com muita riqueza de informação. E independente do post da página seguinte.
Então, eu costumo dizer que você abre uma página e você tem ali uma análise com início, meio e fim. O que facilita a leitura no dia a dia, que sempre muito corrido, mas ao mesmo tempo passa informações importantes para quem vive o universo da comunicação política e eleitoral. Pedir a capa de novo aí para o Israel, se não me engano, a editora é a Serifa, né? Aqui de Rio Preto, é isso, Edinho? Isso, Gama, muito bem observado. A editora do livro, aí mantendo as minhas raízes, né? É a editora Serifa, uma editora riopretense, que já editou meu segundo livro, que foi o Xadrez Eleitoral, e agora edita o X da Eleição, num formato muito legal, um formato diferente daquele que habitualmente é visto no mercado editorial. Ele é mais compacto, como as análises são mais objetivas, então ele é 100% colorido, as páginas são coloridas, isso dá uma leveza para quem vai ler, tá? E também tem uma informação bacana, o livro traz ilustrações exclusivas sobre o tema do Orlandelli, que é um riopretense premiado, né? É um ilustrador riopretense premiado. Então, na verdade, o que o livro tem de sobra são riopretenses. Verdade. Inclusive, o Orlandelli ganhou já um jabuti aí. Tive junto com ele esses dias aí, falamos bastante disso. Exato. E ele fez imagens, ilustrações muito legais que conectavam diretamente com a proposta do livro. Ô Edinho, fala um pouco, dá algumas dicas aí, fala um pouquinho do que você já explicou, tá? O conteúdo em si, mas dá algumas dicas práticas aí, porque eu acho que ele, como você mesmo disse num post aí, enfim, não sei se foi você ou algum colega jornalista, é bem que um manual mesmo aí para os candidatos, né? Agora que a gente está entrando, enfim, começou já aí o processo eleitoral municipal, né? Esse ano vamos ter eleições para prefeito e vereadores. Fala um pouquinho, dá algumas dicas preciosas aí, pessoal que está, principalmente os novatos aí que estão pela primeira vez buscando se eleger aí vereador ou prefeito. Olha, Gama, como eu disse, o livro tem uma proposta de oferecer uma leitura rápida, objetiva e que agregue, de fato, informações substanciais para quem deseja disputar o processo eleitoral. E quando eu falo disputar o processo eleitoral, não estou falando exclusivamente do pré-candidato ao Poder Legislativo ou ao Poder Executivo. Uma candidatura, atualmente, para você apresentar uma candidatura no processo eleitoral, para que ela tenha chance de ser bem-sucedida nas urnas, você tem que ter o envolvimento direto e indireto de muitos profissionais, tanto assessores políticos como profissionais de comunicação, né? Você conhece esse universo muito bem, domina ele como poucos, e você sabe que quando o eleitor assiste um programa de TV ou ouve um programa de rádio, ele tem ali roteiros que foram construídos por profissionais de comunicação, levando em consideração as especificidades de cada candidatura. Então, o livro traz uma série de análises que mostra a importância da produção do conteúdo de qualidade para que o eleitor tenha uma facilidade maior de identificar o candidato. Então, quem quer conquistar o voto do eleitor precisa apresentar ao eleitor argumentos claros, bem definidos. O Gama, e a política, com o passar dos anos, vai ganhando alguns folclores, né? Algumas máximas que eu não concordo, como a de que o eleitor não sabe votar. O eleitor brasileiro não sabe votar. Isso não é verdade. Quem fala que o eleitor não sabe votar é porque perdeu a eleição ou aparece atrás das pesquisas, né? Na verdade, a culpa de não receber o voto não é do eleitor que não escolheu o candidato, mas sim do candidato que não conseguiu despertar no eleitor sentimentos como admiração, respeito, reconhecimento, né? Então, tem muito candidato ao Poder Legislativo e também ao Poder Executivo
que quer ganhar o voto do eleitor apenas se apresentando como a melhor opção, mas sem dizer o que vai fazer, o que pretende fazer, sem ter uma trajetória que o credencie, né? Sem ter as credenciais. Eu digo que voto é uma aposta no futuro. O eleitor dá o voto para quem ele acredita que vai ajudá-lo a solucionar velhos e novos problemas. Mas também é uma coerência entre passado, presente e futuro, né? Então, o eleitor também não quer só saber do passado. O candidato que só mostra o que fez também não ganha o voto do eleitor. Para resumir melhor, a gente pode dizer o seguinte: o eleitor quer dar o voto para o candidato mais preparado e, ao mesmo tempo, que não seja arrogante, que não seja soberbo e que tenha humildade para ouvir. Porque é muito comum no processo eleitoral, Gama, isso é muito comum, candidatos que acham que sabem exatamente quais são os problemas da vida do eleitor. E, na maioria das vezes, eles não sabem. Eles imaginam, e imaginam errado, porque não foram até o bairro ouvir o eleitor, não foram identificar aquilo que eu coloco no livro diversas vezes, que para mim é o principal. Candidato que quer ganhar a eleição para prefeito precisa, antes de tudo, antes de pedir o voto, antes de dizer que é candidato, antes de pensar no apoio do Bolsonaro ou do Lula, precisa conhecer profundamente a realidade local. Precisa ir às mais diferentes regiões da cidade e ouvir do próprio morador do bairro o que está faltando, se o abastecimento de água está atendendo a sua expectativa, se as ruas estão pavimentadas, se a UBS mais próxima está próxima mesmo. Ou ele tem que andar a pé, pedir carona para levar o filho quando precisa marcar uma consulta, né? Então, ganha o voto do eleitor quem melhor entende a realidade do eleitor. E isso eu trago de maneira muito explícita e objetiva nas páginas do livro X da eleição. Muito bom. O transporte coletivo, né? Enfim, tudo aquilo que afeta diretamente a vida das pessoas no seu cotidiano, aí no dia a dia. Ô Edinho, queria que você falasse um pouco do papel, sabe? A cada ano, cada eleição a gente aborda isso, mas é que a evolução, as mudanças são tão constantes que tudo muda de uma eleição para outra. Queria que você falasse do papel das redes sociais nessa eleição e também se você sabe dizer os erros que os candidatos e seus assessores mais comuns cometidos em redes sociais, às vezes abusar de postagem que acaba, enfim, enchendo a paciência ali, torrando a paciência do internauta. Olha, é sempre bom lembrar que o eleitor não pensa em política 24 horas. Que a melhor estratégia para um pré-candidato neste momento, é claro, mostrar o seu trabalho, mas de uma maneira leve, objetiva, porque redes sociais tem uma linguagem própria, né? Não pode se tornar um meio de comunicação oficialesco, institucional, em que você publica conteúdo o dia todo achando que está comunicando, né? Você, como um profissional com muita experiência e muito gabaritado, sabe que comunicação não é o que a gente fala, é o que os outros entendem, né? Porque tem gente que fala e ninguém entende nada, ninguém assimila nada, né? Então, eu acho que uma boa rede social de um político é aquela que ele consegue mostrar de uma maneira leve, objetiva, quem ele é. Qual é a sua trajetória, qual é o seu posicionamento, né? O que ele fez nos verões passados, o que ele pretende fazer no futuro. E isso dá para fazer aproveitando muitos assuntos do momento. Eu sou contra isso. Tem uma página do livro que é apenas o seguinte, que é um post que eu fiz na rede social X. O silêncio também fala.
É equivocado você achar que o político tem que se posicionar a todo instante sobre qualquer assunto. E aqui, se você me permitir, eu vou dar um exemplo de um candidato a prefeito, do pré-candidato a prefeito em São Paulo, o Guilherme Boulos, que, para mim, comete um erro. Eu vejo algumas mudanças, né? Mas, em alguns momentos, eu vejo alguns erros de posicionamento. Todo mundo que acompanha o universo político conhece a trajetória e o posicionamento do Boulos. Um discurso mais radical, ele está à esquerda do PT, né? Do PSOL. E eu pergunto para você, quando ele decide ser candidato à prefeitura de São Paulo, e aí eu estou falando como estrategista, e não há problema nenhum em dizer isso, eu trato as coisas de uma maneira muito objetiva e clara. Ele tem que entender que o alvo maior das ações dele passa a ser a população de São Paulo. Ele precisa se comunicar diretamente com a população de São Paulo sobre os problemas de São Paulo, sobre a realidade de São Paulo, que é uma cidade com N problemas, né? A maior cidade do país, uma das maiores cidades do mundo. Aí, quando ele se posiciona sem ninguém questionar, uma coisa é se o veículo de comunicação o questionar, aí ele dá a opinião dele. Mas de maneira espontânea, ele vai para as redes e entra na questão da faixa de Gaza, e naturalmente ele assume, porque quem conhece sabe do posicionamento dele, ele entra num conflito desnecessário. Que o eleitor da periferia de São Paulo, ou da classe média de São Paulo, ou da elite de São Paulo, não tem isso como prioridade. Aí eu pergunto, o que ele ganha com isso? Ele está falando dentro da própria bolha. E aí ele reforça o estigma de político radical e enfrenta a dificuldade de furar a bolha. E para ganhar eleição no Poder Executivo, para ganhar eleição de prefeito, governador e presidente, você tem que furar a bolha. Ninguém ganha eleição ao Poder Executivo com o discurso radical. O discurso radical, ele serve para eleição ao Legislativo, né? Porque você representa um segmento, um nicho, uma região da cidade. Agora, ganhar a eleição do Executivo, para prefeito, no caso, exige um discurso mais moderado. Isso não quer dizer que você precisa abrir mão de quem você é, tá? Da sua trajetória. O que eu estou colocando e o que o livro traz são algumas reflexões sobre a objetividade do momento, que o momento exige. Se eu sou candidato a prefeito de São Paulo, eu vou discutir São Paulo. Eu não tenho que discutir a guerra na Ucrânia, né? E aí, nem todos conseguem resistir à tentação de falar sobre tudo. E eu estou dizendo isso porque as redes sociais viraram um palco disso. Você dá opinião o tempo todo sobre tudo. E o eleitor de Rio Preto, por exemplo, ele está preocupado com os problemas de Rio Preto. E acho que isso vale para todo mundo, né? Porque tá uma mania de todo mundo achar que é obrigado e precisa dar opinião sobre tudo, de tudo sobre tudo, né? Aí você fica vendo especialistas em generalidades abordando os mais diferentes temas aí, sem ter qualquer intimidade com o assunto. Até aproveitando... É um erro crasso, viu? É um erro crasso e muito comum, Gama. O que tem especialista em geopolítica, o que tem especialista em vacina, o que tem especialista de tudo, né? E é isso, é um erro. Até sobre esse gancho, o Bafinho, o Bafinho é teu irmão, o Edinho, desculpa, o apoio das duas figuras que hoje polarizam aí na disputa, enfim, no cenário nacional, Bolsonaro e Lula. Até que ponto ter o apoio dessas duas figuras influencia uma eleição municipal? Eu falo, tendo como experiência aqui Rio Preto, que a gente teve 2 candidatos na eleição passada, que, enfim, tinham o apoio do então presidente Bolsonaro e bolsonaristas
assumidos e não tiveram aí 2% dos votos. O Edinho, que foi alvo dos bolsonaristas aqui, ganhou no primeiro turno. Que ponto ter essas duas figuras ajuda numa eleição municipal? Olha, quando eu dou minha opinião referente a essa pergunta, Gama, muitos não entendem ou não concordam e ok, tudo bem, cada um com as suas convicções. Influencia nada, ajuda nada, tá? Quando eu falo isso, é uma força de expressão, não faz bem nem mal. Você colocou agora, lembrou muito bem. O Edinho ganhou uma eleição em Rio Preto pelo que ele, agora, no terceiro mandato dele, depois de ter sido prefeito por 8 anos, de 2001 a 2008, ele ganha tendo acabado de ser ministro do governo Dilma. O MDB aliado de primeira hora do governo Dilma, vice-presidente. Só que o eleitor de Rio Preto não votou no Edinho pelo que ele representava na esfera federal. Ele votou no Edinho, porque quem conhece a política de Rio Preto sabe muito bem que o Edinho sempre foi um prefeito com uma forte ascensão e influência nas classes A e B, primeiramente. É claro que quando ele ganha eleição para prefeito, ele tem excelente votação na Zona Norte, nas regiões mais populares. Mas ele não era o rei da Zona Norte, nunca foi o rei da Zona Norte. Aí você pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, né? Então, assim, antes, as classes A e B de Rio Preto sempre gostaram do Edinho e respeitaram o Edinho. E ele volta, mesmo no auge ali da Lava Jato, ele totalmente identificado com o governo Dilma, por ter sido ministro, se eu não me engano, dos portos, né? Então, isso mostra, e tem outros exemplos. Vamos para Araraquara. Quem é o prefeito de Araraquara hoje? Edinho Silva. O Edinho Silva teve um comando forte, uma posição estratégica dentro do governo da Dilma. Foi presidente estadual do PT. E se eu não me engano, pelo 4º mandato, prefeito de Araraquara. Dentro do estado de São Paulo, que todo mundo que acompanha a política sabe que é o estado mais bolsonarista, com um voto anti-PT. Então, eleição municipal tem características próprias, tem pautas próprias e muda de uma cidade para outra. Isso, e quem acredita que vai ganhar a eleição com o apoio do Bolsonaro está completamente equivocado. Ou com o apoio do Lula, está redondamente equivocado. Ganha a eleição municipal quem melhor entender os anseios da população local, porque os temas são diferentes. Quando a gente vai para uma eleição para o governo do Estado, ou para o presidente da República, você discute temas comportamentais, ideológicos, temas que estão sendo discutidos no Congresso Nacional, né? Aí você tem questões religiosas. Então, agora, eleição municipal, se a gente puder reduzir de uma maneira mais simples, é eleição para síndico. Quem vai cuidar melhor da minha cidade? É isso que o eleitor quer saber. E aí pode ganhar um candidato apoiado pelo Bolsonaro, como um candidato não apoiado pelo Bolsonaro. Eu não estou dizendo que é um problema. Eu só estou dizendo que não é a solução. Não decide a eleição o apoio de... Nós precisamos aprender com a história. O PT ganhou 4 eleições presidenciais, 4. 2 com Lula, agora está a 5ª, né? Mas ao período que eu vou me referir. 2 com Lula e 2 com a Dilma. E no mesmo momento, no mesmo período, não ganhou nenhuma para governador de São Paulo. O eleitor votava no Lula no PT, e na Dilma, e votava no Alckmin ou no Serra. Nós não podemos cometer o erro de subestimar o eleitor. Você tem torcida dos dois lados. Você tem aquela parcela que não muda o voto independente do cenário. Mas você tem uma parcela expressiva que vai avaliar o momento e a circunstância. E isso, ele não transfere o voto. Tem pesquisa eleitoral, para quem faz, os profissionais que atuam, tem uma pergunta que a gente sempre coloca, que é o seguinte, que é a transferência de apoio, né? Então, assim, você votaria num candidato apoiado pelo presidente Lula? Não. Tá.
pelo presidente Bolsonaro? Sim, isso é uma situação hipotética. Aí, tem mais duas perguntas. Não, sim ou talvez? O talvez significa, depende do candidato, é a maior porcentagem. Tipo, nem o Lula, nem o Bolsonaro interfere. Eu quero saber quem é o candidato, o que esse candidato vai fazer, quais são as propostas que ele vai assumir, né? Então é isso. Eu acredito em uma influência muito pequena, para não dizer nenhuma. O que vai importar realmente é a conexão do candidato com o eleitor. E quero citar também a própria transferência de votos no município é complicada. A gente teve Edinho 8 anos com um governo bem avaliado, não fez sucessor, apesar de ter, né, que foi o Bolsonaro na época, e o próprio Valdomiro também, 8 anos, bem avaliado, e também não fez o sucessor, que coincidentemente foi o próprio Orlando Bolsonaro, que hoje acabou sendo, nesse quarto mandato do Edinho, já é vice-prefeito do Edinho. Então é intrincada essa transferência de voto, né? Exato. O eleito, é claro, se o governo é muito mal avaliado, é claro que vai prejudicar o voto o candidato à sucessão desse governo. Mas se é um governo, o que acontece, eu falo, governo bem avaliado, naturalmente tem maior chance de ganhar a eleição. Agora, depende do candidato. Depende de como esse candidato se posiciona, né? De como o eleitorado percebe esse candidato. E acontece isso. Reduzir o debate político a apenas apoio de A, B ou C é um erro muito estratégico, né? Por isso que acontecem as surpresas eleitorais, né? Então, eu acho que a gente tem que entender, e especialmente o livro traz isso, mostra que o mais importante é o argumento, é a mensagem que chega para o eleitor, né? E essa mensagem precisa ser construída diretamente com as demandas locais e reais. O candidato, a equipe do candidato, o candidato, precisa primeiro ouvir e entender. Se perder muito tempo, e tempo em eleição vale muito, achando que fora vai ganhar o voto, eu ouço, e aí com todo respeito, sou riopretense, minha família está aí, saí para estudar e fiz a carreira fora, mas acompanho diretamente tudo que acontece em Rio Preto, e muitas vezes eu vejo que falam-se muito de coisas novas, eu estou falando na estratégia eleitoral, tá? Cada hora eu vejo um. Mas esquecem que existe uma lógica eleitoral. Existe um processo eleitoral. Novidade sempre acontece, mas não por acaso, né? Eu brinco que no universo eleitoral, até a espontaneidade ela é planejada, né? Então, eu acho assim, um alerta para todos os... ter um partido forte é importante, mas vamos lembrar que o Bolsonaro foi eleito em 2018 por um partido nanico. E por quê? A Janaína Pascoal não aceitou ser visto do Bolsonaro porque achou que ele não tinha força política naquele momento para ganhar a eleição. E o Bolsonaro ganhou. E nós temos que aprender com essa eleição do Bolsonaro em 2018, e eu falo muito isso. Eleição para o executivo é diferente do legislativo. Ganha a eleição para o executivo quem tem mais voto. E para ter mais voto, você precisa acertar a narrativa, acertar o discurso. O que o Bolsonaro fez muito bem em 2018. Ele capitalizou um sentimento da população que naquele momento estava exausta, a maior parte, de 4 mandatos consecutivos do PT. Então, ele tinha adversários fortes. Geraldo Alckmin, ele ganhou de Geraldo Alckmin, do Álvaro Dias e Henrique Meirelles. Mas ele acertou na mensagem, ele acertou no posicionamento.
né? Então, eu vejo muito, isso é muito comum, não só em Rio Preto, como nos quase 6 mil municípios brasileiros. Perde-se muito tempo e energia correndo atrás de partidos, ao invés de correr atrás do voto na rua, ao invés de se conectar com o eleitor na rua e, de fato, entender quais são as suas necessidades e as suas expectativas. Sem dúvida. E, bom, Bolsonaro soube usar redes sociais como ninguém, talvez, tenha conseguido, né? Ô, Edinho, a simpatia tem limite nas redes sociais e na própria contato pessoal? Tem, inclusive, eu não vou lembrar aqui agora, tem uma página que eu falo exatamente que eleição não é concurso de simpatia, mas o candidato que vai para a rua ao encontro dos eleitores, apresenta propostas, ouve as demandas primeiro e, ao mesmo tempo, abraça, sorri, se mostra próximo, esse candidato sai na frente. Ele aumenta a chance de ser eleito. Porque eu sempre digo, Gama, que eleição não é vestibular, eleição não é concurso público, nem processo seletivo. Eleição não escolhe o mais preparado. Eleição ganha aquele que melhor se apresenta, que melhor apresenta as suas virtudes, as suas credenciais, né? Mas, ao mesmo tempo, que mostre humildade para ouvir, de disposição para dialogar. E, muitas vezes, o técnico de uma determinada área, que tem todo o conhecimento, com vários títulos acadêmicos, ele não tem essa disposição. Ele não tem essa simpatia. Por isso que ele não vai ganhar o voto do eleitor. Porque o eleitor, Gama, ele quer se sentir representado por alguém forte. Isso é importante. O eleitor busca no voto dele eleger alguém com força. Não é verdade que o eleitor quer alguém, quer mais um para ajudar. Não. O eleitor, ele quer a figura forte, capaz de representá-lo, né? Então, eu me recordo, e aí não tem problema nenhum dizer isso, faz parte, mas eu lembro de uma peça de propaganda do Rodrigo Garcia, na última eleição para o governo do Estado, que ele entrava numa loja e oferecia e apresentava o currículo dele para a dona da loja, para ele renovar por mais 4 anos o mandato dele. E ali eles colocavam, a peça de propaganda mostrava isso. Ele com o currículo debaixo do braço, apresentando para a dona e pedindo uma oportunidade. Isso foi para a TV, foi para as redes sociais. E eu achei aquela peça horrível. Eu achei um erro de mensagem, um erro de posicionamento muito forte. Por quê? Porque o eleitor não quer ser patrão, ser o dono. Ele quer sim dar o voto dele para alguém forte o suficiente para representá-lo. E aí vamos aos exemplos. Como que o Bolsonaro é reconhecido pelos seus simpatizantes e por toda a mídia, como ele foi? Mito. Quer figura mais forte que mito? O Lula, o pai dos pobres, a liderança mundial. O eleitor não busca um candidato frágil. Sem dúvida. Tanto... Não, é que a gente está com o tempo estourando aqui, Edinho. A gente está com o tempo estourando. Se o Zoom cair, eu peço desculpa. Queria só para a gente finalizar, vamos ter o lançamento do livro aqui em Rio Preto? Vamos fazer. Eu vou combinar, vamos ver certinho. Vamos aproveitar ali o Espaço Cultural Edson Baff. Já tive alguns pedidos aí muito importantes de pessoas que querem que a gente faça aí. Então, assim que eu tiver uma data, eu te aviso. Obrigado pela oportunidade. Você sempre é um cara muito gentil, além do profissional que eu admiro. Infelizmente aí caímos muito. Eu agradeço ao Edinho Baff. Infelizmente o
Nosso tempo esgotou aqui. Bom, gente, é isso então, tá aí. Então, quem tiver interesse em adquirir o livro, aí só pesquisar nas redes sociais do Edinho Baff, entre em contato com ele aí, que consegue um exemplar do X da Eleição, que é um manual aí, um guia prático com dicas, enfim, instruções aí para aqueles que vão disputar as eleições desse ano. E só completando o que ele falou da importância da mensagem, de se construir a mensagem ao eleitor, daí a importância de profissionais de comunicação bem preparados para tomar conta desse bastidor das campanhas eleitorais. É isso aí, o processo está só começando, a gente vai falar muito de eleições aqui daqui para frente. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite e amanhã às 7 horas da manhã. Mas desde já o programa está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, de entrevista, de reportagem, o que você quiser. Nosso WhatsApp está aí na tela e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. É isso aí, e o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséias dos Santos, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente, até a próxima.